Fala, jovens gafanhotos! Nós vamos começar aqui agora a Revolução Francesa. Por que nós vamos começar pela Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi um período em que ela foi inspirada pelas ideias iluministas, e essas ideias iluministas acabaram inspirando também revoluções aqui na América Latina. Bom, eu vou começar falando como é que era a França na época. Por volta do século XVIII, a França ela era mandada por um rei. Como é que era esse rei? Ele era bonzinho? Não, ele era foda pra caralho. O rei era absolutista, assim como todos os outros reis da Europa na época. E esse rei, ele queria o poder só pra ele. E ele era foda, ele era implacável. Como a França estava passando por um período de dificuldade muito grande financeira, o rei ele cobrava muitos impostos da população mais pobre. Bom, o rei, a sociedade na época da França era uma sociedade estamentista. A sociedade estamentista ela é uma pirâmide. A sociedade da época, como eu disse, estamentista, ela é dividida em três partes. A parte superior é o clero, a igreja. Ela é formada pelo Papa, pelos ministros católicos, que a maior parte da população do terceiro estado era católico. A igreja tinha a maior parte das terras da época e tinha a maior parte também do poder, que ela tinha grande influência. Tínhamos também o segundo estado, que era a base do meio dessa pirâmide, que a nobreza era formada pelos reis e pelos que nasciam dentro dessa família real, pelos condes, os duques. O que acontecia? Nessa época não tinha meritocracia. Quem nascia pobre não conseguia chegar a ser um nobre, entendeu? Então o que a gente podia dizer dessa época? Era uma época muito dura e muito rígida com essas leis. Tínhamos também o terceiro estado que era formado pela população pobre. População o proletariado, que era a população trabalhadora, camponesa, aquela população que ela não conseguiria nunca subir e ser um nobre naquela época. Bom, a população, mesmo sendo uma população muito grande, a população burguesa, ela não tinha força política na época. O primeiro e o segundo estado mandavam e não pagavam imposto, como ele falou. Então a população foi começando a ficar puta da cara com isso. Então o rei, começando a ver aquela pressão social, convocou um ministro da economia chamado Necker. Esse ministro era muito querido pela população. Ele era como se fosse uma parte da população dentro do reinado. Ele era mais querido do que o rei. O rei ninguém gostava muito dele não. O que acontece? Só que esse ministro disse o seguinte pro rei: ó, rei, nós estamos com uma dívida muito grande por causa das guerras passadas. Então, para que nós se você quiser sair dessa guerra, nós vamos ter que cobrar imposto do primeiro e do segundo estado. E a nobreza não queria isso. E o rei ficou naquela indecisão. Ou ele segue a nobreza e continua fudido na questão de dinheiro, ou ele cobra, mas a nobreza vai pressionar ele. Então, para não ter que tomar uma decisão sozinha, ele convoca os estados gerais, que eram todos os governantes, incluindo o terceiro estado, que iriam ver como é que eles iam chegar num consenso. Só que, por exemplo, nessa pirâmide de 3 pavimentos, o primeiro e o segundo estado, os votos na época eram por estado e não por cabeça. Mesmo que a população burguesa tivesse muitos membros, eles só tinham direito a um voto. Então, o primeiro e o segundo estado estavam meio que culiados. Então, sempre eles votavam iguais. Contra o terceiro estado, sempre perdia por 2-1. Só que com a convocação dos estados gerais, o rei concedeu ao povo o direito de voto. Só que o povo foi e queria mais do que isso. O povo queria diminuição da pobreza e diminuição dos impostos. Aí que vem os estados gerais até a monarquia constitucionalista. O povo iria se proclamar soberano naquele país. Eles mesmos iriam fazer as leis e não ia depender nem do rei e nem da nobreza. Uma coisa muito importante a gente tem que lembrar, é uma dúvida frequente: a população burguesa rica, ela fazia parte do terceiro estado, ela também pagava impostos e ela não conseguiria ser um nobre. Então ela também era a favor dessa evolução. Bom, agora dos estados gerais até a monarquia constitucionalista será o nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta nossa página, compartilhe, se inscreva no canal que terá umas próximas aulas. Até mais!